Ô, Christopher, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi a pergunta aqui da Thalita. Ela questiona, ela fala aqui de complicação estética e o paciente pediu fotos do prontuário, se entrega ou não. E aí a gente já aproveita para talvez responder um dos questionamentos da doutora Thalita. A gente está falando tanto de prontuário, né? Inclusive está no nome do programa, prontuário blindado. Acho que é importante a gente deixar claro o que que é o prontuário, porque por vezes, sabe o que eu percebo nos meus dias de atuação? Que o prontuário parece ser só a evolução médica. E eu acho que é importante a gente esclarecer o que que é o prontuário do paciente. Será que prontuário do paciente entra o relatório de enfermagem ali, as evoluções de enfermagem, por exemplo? Não é só a parte médica. Será que entra a avaliação de outros profissionais, né? Uma avaliação multiprofissional? Fisioterapia, né? Quando se está em um hospital geral, por exemplo, tem muito isso, né? Tem a evolução da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, muito importante. A gente tem muito problema médico por conta da dieta, então entra a nutrição. E aqui eu quero deixar um gatilho, Christopher, porque se a gente não entender quais são os limites da nossa responsabilidade, a gente acaba levando chumbo pelos outros. E o médico sempre vai ser a testa de ferro. Então, a gente precisa entender também até onde é a responsabilidade médica e onde começa a responsabilidade de outro profissional. Porque se eu não falar isso, se eu não levantar a mão no momento certo e eu deixar isso claro, seja para o juiz, seja para o perito, seja para outra parte que está litigando contra mim, eu vou ser questionado em relação a uma responsabilidade que é de outra área, né? Da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, da administração do hospital. E aí, voltando, né, quando a gente fala o que é prontuário, e de maneira bem simplória, assim, o prontuário é tudo aquilo que envolve a vida, a jornada do paciente dentro daquela instituição ou daquela relação. E por vezes, na maior parte das vezes, quando a gente está falando de unidade básica de saúde, questão de hospital, complexos, clínicas médicas, quem é responsável por administrar e gerenciar o prontuário é a instituição, não é o médico. O médico ele é responsável por evoluir aquele período que o paciente esteve sob sua assistência. Então, ele é responsável por aquele pedaço do prontuário do paciente. Mas, em regra, não é o médico responsável por custodiar esse dossiê. Eu gosto de chamar de dossiê de documentos, né? Esse grupo de documentos do paciente. E aí a gente acaba também levando muito chumbo. Eu falo a gente, os médicos, tá? Mas porque eu defendo vocês, então é a gente. A gente acaba levando chumbo porque muitas vezes a própria instituição não faz o que deveria ter feito na hora da entrega, da forma de armazenar o documento, na forma de cumprir o sigilo, né? No prontuário blindado tem uma aula muito bacana sobre LGPD, onde a gente fala de forma desconstruída, né, sobre as leis de sigilo e proteção e como que a gente aplica isso no dia a dia, né? A doutora Thalita perguntou: posso entregar foto para o paciente? Faz parte do prontuário do paciente? O prontuário é de quem? É do paciente, então tem que entregar, né? É documento do paciente, entrega. Então, esse tipo de informação, de entender até onde é o limite do médico, também considero, Christopher, fundamental para que o médico consiga tomar decisões no seu dia a dia. Porque, por vezes, eu percebo, e vou te falar, quase na maioria das vezes, o médico está sendo responsabilizado por atos de outras pessoas, atos de terceiro. E, por vezes, o próprio médico não identifica isso. Ou não consegue explicar a logística daquela instituição e acaba levando chumbo. Porque o médico, quando o Christopher fala que a gente está
trazendo, né, a lei do consumo para dentro dos litígios, o que ele quer falar é do artigo 14 da lei do consumo, que fala sobre a inversão do ônus da prova. Então, o paciente vai alegar, o juiz vai inverter o ônus probatório. Quem tem que provar que o paciente está errado é o médico, né? O paciente, nesse caso, é o consumidor, o médico é o prestador de serviço, é o médico que tem que provar que o paciente está errado. Então, são as provas, e que provas que a gente, em regra, médico não tem testemunha, né, gente? A gente tem que lembrar disso. Médico não tem testemunha, porque a relação médico-paciente, no máximo que vai acontecer é ter uma equipe de enfermagem que talvez transitou ali na consulta, não participou, mas não vai ter alguém parado o tempo inteiro observando o que está acontecendo para servir de testemunho. Que haveria aí até, talvez, uma quebra de sigilo, enfim, questionável. Aqui a gente entra noutra discussão, mas o paciente pode ter, né, testemunho. Isso aí, muito bom, Willi. Não, e além da aula de LGPD, nós temos uma aula de sigilo médico mesmo, né? Questão bem prática médica também, né? A gente aborda bastante esse tema. É um tema que demanda processos judiciais e vocês têm que saber como agir, né? Mas, claro, não é o foco absoluto da aula e das perguntas aí, mas é um assunto muito interessante, doutores.